você é de peixes ou tem a lua em peixes, você tem uma hipersensibilidade a emoções. Você sente muito, as emoções são muito afloradas, quer você expresse elas ou não, tá? Pode ser que você não esteja expressando, mas essas emoções são muito afloradas e talvez você sinta emoções que não são suas. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar aqui nesse vídeo como é que funciona essa história de sentir emoções dos outros, porque o peixe ele tem uma empatia. É empatia, é isso, é você ser empático, então você sente o que o outro sente, você capta as emoções dos outros. E isso sim vai influenciar você, vai influenciar a sua vida e talvez você nem perceba que você esteja sentindo as emoções dos outros. Então é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então lembrando que é para quem é de peixes, tá? É o sol em peixes. Para quem não sabe, quando a gente fala a pessoa tem o sol em peixes, significa que você é do signo de peixes. Isso vai valer para essa pessoa, mas vai valer muito, muito, muito mais para pessoas que têm a lua em peixes. Por quê? A lua, ela representa o nosso emocional. Então, já que o assunto desse vídeo é emoções, e a lua é o planeta que fala de como que são as suas emoções, a pessoa que tem a lua em peixes, ela com certeza vai viver isso que a gente vai conversar. A pessoa que tem o sol em peixes, ou seja, que é do signo de peixes, ela também vai viver, só que dependendo de como que é o resto do mapa dessa pessoa, talvez para ela seja mais difícil perceber isso. Mas isso pode acontecer. Essa coisa de sentir emoções dos outros pode acontecer sim. Então é legal você ficar aqui nesse vídeo para você tentar entender o que acontece e começar a prestar atenção em você, prestar atenção em algumas situações da sua vida que você vai viver isso e talvez antes você não identificasse, tá? Eu, por exemplo, sou de peixes. Então eu vou dar um exemplo aqui no final do vídeo de uma coisa que aconteceu comigo. Mas a pessoa que tem a lua em peixes, ela vai viver isso o tempo todo, todos os dias, o tempo todo, não só em algumas ocasiões específicas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paula Savioli e eu sou astróloga há mais ou menos 10 anos. E eu gosto dessa linha da astrologia psicológica, de que é da gente analisar os comportamentos, entender o que está acontecendo dentro da gente, o porquê que está acontecendo isso, e a gente usar o mapa natal como base para eu entender esse comportamento. Então você me diz, nossa, eu estou vivendo tal e tal situação, então eu estou sentindo tal e tal sentimento, eu tenho tal dificuldade na minha vida. Então a gente pega e vai olhar no mapa. Ok, o que esse mapa diz sobre isso? O que você está fazendo que está te gerando esse comportamento, que está gerando essa situação na sua vida? Como é que você pode mudar? Qual a orientação que teu mapa te dá para você mudar isso, para você melhorar e ter situações melhores acontecendo com você? Então essa é a abordagem que eu gosto de usar na astrologia, com os meus clientes. Todos os meus vídeos vão ter esse viés, tá bom? Então se você se identifica com isso, é aqui, esse é o seu canal. Pode se inscrever aqui e assistir todos os vídeos, fica à vontade. Bom, então, o signo de peixes, ele é um signo que a gente fala que ele é do elemento água. O elemento água, ele representa as emoções. Então, isso diz que o signo de peixes, ele é muito, muito sensível, muito emotivo. Nem todo mundo vai expressar, como eu falei, porque tem todo o conjunto do mapa da pessoa. Então, se a pessoa é de peixes, mas ela tem uma lua, que a lua, ela representa o emocional, num signo, não sei, por exemplo, um capricórnio, talvez ela não expresse tanto esse seu emocional, mas ela tem um emocional muito aflorado, só que pode estar mais guardado dentro dela, tá? Tô falando isso porque às vezes a pessoa vai dizer, ah, não, eu não sinto todas essas emoções. Talvez você sinta assim e esteja guardando, tá bom? Então, quem é de peixes é extremamente sensível a tudo que está no seu ambiente à sua volta. O lugar que você vive, as pessoas que você convive, os filmes que você assiste, os vídeos que você assiste, o que você vê na rede social, o ambiente que você está na sua casa, no seu trabalho, as suas relações, tudo isso são pessoas que têm pensamentos, sentimentos, ideias e tudo isso provoca sentimentos em você. Isso vai acontecer com todo mundo? Vai, mas para uma pessoa que tem ali o signo de peixes forte no mapa, isso vai ser muito importante e muito aflorado e vai ser assim, presente na vida da pessoa. Então é importante a gente olhar para isso, primeiro perceber o quanto você é afetado por todas as situações que estão à sua volta, então o seu ambiente vai te afetar demais e isso vai ter um impacto nas suas emoções. E essa história de você sentir o que o outro sente, vai acontecer com todos os piscianos igual? Não. Para algumas pessoas isso vai acontecer com mais presença do que para outras pessoas. Dependendo todo do resto do mapa da pessoa, tá? Porque o resto do mapa, se for um mapa que ele é muito sensível, vai ser mais impactante. Se for um mapa de uma pessoa mais racional, vai ser menos perceptível, mas vai acontecer do mesmo jeito.
E se for uma pessoa que você, na sua vida, você desenvolveu a sua percepção para as emoções, você vai sentir de uma forma muito mais evidente. Se você não desenvolveu, você, não quero lidar muito com isso, vai ser menos evidente, mas vai acontecer da mesma forma. Então, para quem é de peixes, mas principalmente quem tem a lua em peixes, é como se os seus sentimentos fossem muito voláteis. Eles mudassem muito o tempo todo. E por isso você capta muito, você capta os sentimentos dos outros, das pessoas que estão no mesmo ambiente que você, ou que você assistiu um vídeo, por exemplo, você capta o sentimento daquele vídeo. E você pega isso para você. Então é uma empatia. Empatia nada mais é do que você conseguir se colocar no lugar do outro. Você se colocar ali na percepção do outro, sentir o que o outro sente. Então o peixes é muito empático. Você faz isso sem perceber, sem pensar que você está fazendo isso, você já está fazendo. Então você sente o que o outro sente por causa disso, tá bom? Não tem como a gente ficar medindo isso o tempo todo, a gente saber, nossa, será que o que eu estou sentindo agora é meu ou se é da outra pessoa, ou se é do ambiente. Não tem como a gente fazer uma análise, saber exatamente tudo que é só o seu sentimento e tudo que é o sentimento que você captou das outras pessoas. Isso não tem como fazer. Mas aqui a ideia é vocês perceberem que vocês que são de peixes, vocês são sim impactados pelo ambiente que você está. Isso pode ser uma coisa ruim, mas também pode ser uma coisa muito boa se você souber usar ao seu favor, e aí vai entrar a dica que eu vou dar no final do vídeo. Então, por exemplo, se você vive numa casa onde todo mundo é depressivo, você vai se sentir exatamente igual a todo mundo. Se você ficar lá muito tempo, muitos anos da sua vida, você vai acabar ficando no mesmo estado de negativo, de depressão que as outras pessoas. Por mais que na sua vida não esteja acontecendo nada que esteja criando aquela situação. Você sente o que as outras pessoas à sua volta estão sentindo. É assim, é como se você entrasse na casa e você sentisse o clima ruim. Então isso é muita coisa de peixes, tá? Fala, nossa, o clima aqui tá pesado, o clima aqui tá ruim. Não sei por quê. Eu tô me sentindo mal, mas por que você tá sentindo mal? Não sei. Não sei, tô me sentindo mal, não sei o que é, alguma coisa estranha aqui, não gostei desse lugar. Então essa coisa é uma intuição, assim, não gostei desse lugar, não gosto dessas pessoas. Isso é você sentindo que naquele ambiente tem um sentimento ruim, você captou aquele sentimento e aquilo não te fez bem. Então, essa é a percepção pisciana, sentir o sentimento que está à sua volta. Então, se você sente que um lugar tem energia negativa, pode ser que você está captando a energia das pessoas que estão neste lugar. O que eu quero dizer com energia é os sentimentos dessas pessoas, é os pensamentos delas. São pessoas de pensamento muito negativo, de sentimentos muito pesados, e quando aquelas pessoas ficam ali muito tempo com esses sentimentos, você sente esses sentimentos, você sente, nossa, que coisa estranha, né? Que sentimento ruim, um aperto no peito, ou alguma coisa esquisita, um tipo de sentimento ruim que você às vezes não sabe o que é, mas que tem a ver com essas pessoas que estão ali. Mas muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, vai acontecer de você ter esses sentimentos que você captou do ambiente e você não vai saber que isso é do ambiente, que isso é das pessoas. Você vai achar que isso é seu, porque é difícil de fazer essa diferenciação. Então você vai começar a se sentir para baixo. E como é que você sabe se você realmente é você que está sentindo para baixo ou se você captou isso de outra pessoa? Não dá para fazer essa diferenciação. E o que vai acontecer? Você vai começar a ficar para baixo, vai começar a entrar nas paranoias da sua cabeça, nas suas fantasias, nesses pensamentos negativos que são seus, que você fica construindo dentro da sua mente, e entra nas suas próprias paranoias, eu digo. Pode ser que você tenha começado a entrar nessa onda de pensamentos negativos porque você está captando isso das outras pessoas. Mas, na verdade, deixa eu ser mais clara. Não quer dizer que as outras pessoas, elas influenciam você está somente sentindo os sentimentos das outras pessoas. Na verdade, os sentimentos também são seus. São as duas coisas juntas. E eu vou dar daqui a pouco um exemplo que aconteceu comigo e vai ficar mais claro de entender isso. Eu vou dar duas dicas para quem quem é de peixes ou tem lua em peixes e sente isso dos sentimentos. Você acha que você sente sentimentos dos outros? Tem pessoas que acham que sim, que percebem que sim. Você é uma dessas pessoas, então a primeira coisa que você pode fazer é perceber quais são os ambientes que você convive. Os lugares que você frequenta são lugares bonitos, legais, harmônicos. As pessoas que estão ali são pessoas que estão bem, que a vida delas está bem, são pessoas que, sabe, estão felizes, a vida delas está organizada, ou não. A vida das pessoas que você convive é um caos. As pessoas só reclamam, as pessoas estão vivendo situações problemáticas. Elas têm problemas assim internos dela que você identifica, dificuldade de relacionamento, dificuldade de saúde.
de dinheiro, você está ali o tempo todo vivendo isso, ouvindo isso, então provavelmente os ambientes que você está vivendo não são ambientes que vão ser legais para você. Então eu sei que a gente não consegue ter ambientes 100% legais o tempo todo, mas observa isso, aonde você passa a maior parte do seu dia. Porque esse lugar vai impactar a forma como você se sente. E a forma como você se sente vai impactar toda a sua vida. Mas, como eu estava dizendo antes, é comum não ser só do ambiente, só da outra pessoa. Então, se você se sente para baixo, por causa e você acha que é porque a outra pessoa tem uma energia pesada, e você percebe que isso te impacta, tipo, não é uma coisa que está só naquele momento, você vai embora, sai do ambiente, fica longe da pessoa e você continua se sentindo mal. Será que, então, nesse caso, será que é só da pessoa? Porque pode ser que você se sinta mal na presença de uma pessoa, aí você vai embora e você volta a se sentir bem e esquece aquilo. Ok. Mas pode ser que você se sinta mal na presença de uma pessoa, e aí você se distancia da pessoa e você continua se sentindo mal, continua com pensamentos negativos, com um monte de paranoias na sua cabeça. Então, nesse caso, será que foi só uma coisa que você captou da pessoa? E aí eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Como eu falei, eu sou de peixes, né? Então eu também tenho essa sensibilidade. E o que aconteceu foi o seguinte: foi que eu estava fazendo, né, o meu curso de acupuntura e a gente atende pacientes, né, no curso, para a gente aprender a atender os pacientes. E tinha uma paciente que ela tinha câncer. E essa paciente, a gente foi atender ela, foi eu e vários outros alunos, e foi a professora também junto, e a gente, alunos, ia observar o atendimento da professora. Então a gente entrou na sala com a paciente de câncer, eu nunca tinha visto ela na vida, não sabia de nada dela, nada da história dela. E a professora começou a perguntar como que ela estava, e ela começou a falar das dores que ela estava tendo e tal, do médico que ela tinha ido, e eu fiquei ali só observando. E aí eu comecei a sentir mal, sentir uma angústia. Eu comecei a sentir uma vontade de sair daquela sala o mais rápido possível. E eu não podia sair, porque eu tinha que esperar a professora. Eu sei que eu fiquei ali uns 10 minutos com uma vontade terrível de sair daquela sala. E aí, a hora que a gente finalmente saiu, que a professora discute o caso com os alunos do lado de fora, eu sentei num banco, eles começaram a discutir o caso. Eu não consegui nem escutar o que eles estavam falando. Eu sei que eu sentei ali naquele banco e fiquei me sentindo mal. E a hora que eles voltaram para a sala, né, para atender a paciente, eu fiquei ali, eu não voltei junto. E aí, umas pessoas que estavam ali perguntaram: Nossa, você tá bem? E aí, eu lembro que eu olhei para a pessoa e eu comecei a chorar, assim, tem uma crise de choro, chorar, comecei a chorar muito. E aí, depois eu acabei indo embora, eu fui para casa e eu comecei a me sentir muito triste, muito sozinha, e isso não passou. Eu continuei com esse sentimento por uma semana. Eu lembro que todos os dias, durante 7 dias, eu começava a pensar nas coisas, ficava sozinha, porque eu ficava muito sozinha em casa, e eu começava a pensar nas coisas, e a hora que eu começava a pensar, eu começava a chorar de novo. Só que eu estava chorando a tristeza da paciente, que inicialmente foi, eu sentia o sentimento da paciente. Eu sei que depois eu encontrei essa paciente de novo e ela me contou um pouco da vida pessoal dela. Eu percebi que pela história dela, ela era uma pessoa muito sozinha, não tinha ninguém para ajudar ela com a doença que ela tinha. Ela era uma pessoa que se sentia muito sozinha. Mas será que o que eu senti foi só o da paciente? Eu acredito que, assim, no primeiro momento, sim, eu senti, na hora que eu entrei naquela sala a primeira vez, eu senti a emoção de tristeza profunda da paciente. E isso me trouxe, assim, a vontade de sair, aquela angústia, a vontade de chorar. Mas depois, não foi mais a da paciente. Eu fiquei uma semana chorando, eu nem lembrei dessa paciente. Eu estava com os meus pensamentos, com as minhas paranoias. Então, o que que acontece? Você, né, o pessoa que tem muita sensibilidade para as emoções dos outros, as emoções dos outros, elas tocam as suas emoções. Então a paciente se sentia sozinha, só que eu também me sentia sozinha. E a hora que eu sentia a emoção da paciente ativou algo na minha emoção, algo que estava guardado. E aí isso veio à tona. Então eu fiquei ali uma semana naquela tristeza, mas a tristeza era a minha tristeza, não era a tristeza da paciente. Caso eu tivesse me sentido angustiada por estar com a paciente, mas a hora que eu tivesse ido embora para casa, eu nem lembrasse mais disso e ficasse normal, tudo bem. Eu só tive uma sensibilidade ali na hora e depois tudo ficou bem. Mas como eu tinha a minha própria tristeza, a tristeza da paciente ativou a minha e eu fiquei ali sentindo a minha.
entrando nos meus pensamentos, das minhas paranoias. Isso é outra coisa do peixes, tá? O peixes tem um mundo de fantasia muito aflorado. É a fantasia interna, são os seus pensamentos internos, as coisas que a sua mente cria, coisas que podem ser reais ou não. Então, às vezes, você está vivendo uma situação onde você se sente triste, se sente sozinho, se sente rejeitado, mas isso não necessariamente é tão real quanto você imagina. E o peixes tem muito isso de ficar imaginando coisas, tendo ilusões de coisas. Então, às vezes, você imagina que a sua vida ela é muito mais dramática do que ela realmente é, e você fica vivendo aquelas emoções assim com intensidade, com profundidade, como se elas fossem reais o tempo todo. E era isso que aconteceu comigo naquele momento. Estou contando esse exemplo para explicar que a gente sim, o peixe sente o que o outro sente. Então, às vezes as suas emoções não são suas, o ambiente influencia você. Só que não é para colocar tudo na conta dos outros. Do tipo, isso aqui não sou eu, isso aqui é o outro. Sou o tempo todo, sou influenciada por outro, porque a hora que você faz isso, você está tirando a responsabilidade sobre a sua própria vida. A minha responsabilidade de eu cuidar das minhas emoções, de eu fazer algo com relação a isso, eu fico colocando só a culpa no outro. E essa não é a ideia de a gente entender. Então, a hora que a gente entende, eu tenho peixes no meu mapa, eu sou de peixes, eu tenho lua em peixes, ou não sei qual é o planeta, que tem muitos planetas em peixes, por exemplo. Você vai ter essa característica que eu tô falando aqui nesse vídeo, de sentir o que o outro sente, da empatia e tal. Só que a ideia da gente descobrir o nosso mapa não é a gente colocar a culpa no outro. É a gente falar, ok, o que eu faço com isso agora? Como é que eu mudo a minha própria vida? Porque isso não é só uma característicazinha, isso é importantíssimo da gente melhorar, porque a forma como a gente sente, nosso emocional, vai impactar em todas as áreas da nossa vida. Se a gente fica o tempo todo se sentindo para baixo, a gente não trabalha direito. Isso influencia a nossa saúde, que vai criar doenças, né? No caso dessa paciente, criou um câncer até nela, vai influenciar nossas relações, vai influenciar tudo, assim, a saúde principalmente. Então é importantíssimo a gente saber fazer alguma coisa com essa informação que a gente tem sobre o nosso mapa. Então a primeira dica que eu dei foi observar os lugares em que a gente está e ver que esses ambientes são ambientes que têm pessoas legais ou não. Qual é o lugar que a gente frequenta? E a segunda dica é, sabendo que você é influenciado pelo seu ambiente, você pode de propósito se colocar em ambientes que vão ser bons. Então, eu escolher, eu não vou frequentar esse lugar que tem certas pessoas que eu sei que não são pessoas legais. Eu vou procurar para lugares onde eu me sinto melhor. Então, por exemplo, estar na natureza. A natureza, um parque, estar na natureza é um lugar onde você tem um sentimento de mais harmonia. Todo contato com a natureza vai te dar esse sentimento. É mais agradável você estar num lugar onde há muitos conflitos entre as pessoas, ou você ir num lugar onde você se sente tranquilo, onde sente que há mais paz, mais harmonia. Então você tem que escolher esses lugares. Quem são os amigos que estão com você? Você vai estar com aquela amiga que só reclama o tempo todo, ou que só fala mal de todo mundo, ou você está com uma amiga que está melhor na vida dela, que está mais feliz, está mais equilibrada. Você pode escolher quais são as pessoas que vão estar no seu círculo, e isso vai te influenciar, sim. Então, o que a gente está fazendo aqui é fazendo esse pisciano ser mais seletivo. O peixes tem uma característica de aceitar tudo de todo mundo. Então, você aceita todas as pessoas, inclusive as problemáticas. Então, o que a gente precisa fazer aqui é ser um pouquinho mais seletivo, pegar a característica do signo oposto, que é o Virgem. O que o Virgem pode te ensinar? Escolher. Escolher quem é que vai estar com você. Então essa foi uma leitura assim, geral dessa característica no signo de peixes. Como eu falei, não vai ser 100% assim para todo mundo, porque depende da vivência dessa pessoa, depende se a pessoa já amadureceu um pouco esse lado e ela era assim antes e começou a mudar um pouco isso. Vai depender do resto do mapa, vai depender de um monte de coisa, mas de uma forma geral, isso pode acontecer. Claro que se a gente for olhar de um olhar mais específico, a gente consegue ajudar a pessoa de uma forma mais específica. Então, para quem quiser olhar o seu mapa, fazer o seu mapa, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Eu, por exemplo, tenho uma leitura de mapa que eu faço, que é a leitura mais básica que eu faço, que é o diagnóstico astral, que é você trazer para mim qual que é a situação que você está vivendo, do tipo, estou vivendo tal e tal problema hoje. E a gente olha no seu mapa qual é o motivo por que aquilo está acontecendo, e o mapa te dá uma orientação do que é que você precisa mudar para você mudar esse problema na sua vida.
Então, para quem estiver vivendo alguma situação hoje que você não está feliz com aquilo hoje, aquilo não está legal, você não está se sentindo bem com relação a alguma coisa, você não sabe o porquê e não sabe o que fazer, o diagnóstico astral seria bem interessante, porque a gente vai olhar no teu mapa qual é o ponto do mapa que está indicando aquele problema e como é que você faz para você mudar isso, tirar esse lado negativo da situação e trazer aquela situação para uma coisa mais positiva na sua vida. E o mapa te dá essa orientação. Então, para quem tiver interesse em fazer esse diagnóstico astral, eu vou deixar o link dessa leitura aqui na descrição desse vídeo. É só clicar lá ou me mandar uma mensagem. Os meus contatos também estão aqui na inscrição, as redes sociais. É só mandar para mim uma mensagem e a gente conversa melhor sobre o seu caso. Mas e você? Você sente os sentimentos dos outros? Você tem algum exemplo igual a esse que eu contei? Se sim, deixa aqui para mim nos comentários, porque é muito interessante ouvir as histórias das outras pessoas e pode ajudar muito outras pessoas que também estejam passando por uma situação parecida. Então é isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Peço, se você conhecer alguém de peixes ou que tenha lua em peixes, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí. Tchau, tchau!